Fala pessoal, passando aqui só para te lembrar que esse vídeo faz parte de uma playlist muito maior, tá? Eu não sei quantos vídeos especificamente vão dar nessa playlist, mas eu acho que mais de 30, tá? Então se você estiver interessado em ver mais vídeos dessa sessão, é só ir na descrição do vídeo, acessar o link da playlist completa para você ver aula 1, aula 2 até o infinito, eu não sei quanto, tá? Espero que goste da aula e grande abraço! Fala pessoal, agora finalmente a gente vai começar a ver SQL nesse curso aqui, né? Nessa sessão aqui no caso. Mas antes disso, só mais uma coisinha que eu quero te falar. Eu quero te apresentar aqui um pouco de Beaver, só para você não ficar perdido ou perdida aqui quando a gente estiver dentro dele. Beleza? Então é o seguinte, ó. Eu entrei aqui, tô conectado aqui, né? Para conectar eu só dou 2 cliques aqui na minha base de dados, eu tenho um banco de dados aqui, beleza. E aí, quando eu abro o meu banco de dados, eu tenho 2 bases de dados, né? Pode ser que você tenha mais, se você estiver treinando, criar a base de dados, enfim. Não vem ao caso isso. O que vem ao caso é o seguinte, uma dessas bases de dados, que é a que você quer executar o script, ela tem que ser padrão. Ou então, você tem que utilizar um comando para selecionar essa base de dados, que é o use base de dados. A gente não precisa disso, já eu te explico, falo sobre isso. Ou você vem cá e fala que essa base de dados é padrão. Por exemplo, aqui, ó, eu acabei de mudar aqui agora para Information Schema, falando que Information Schema é a base de dados padrão. E agora todo o comando SQL que eu executar aqui, se eu não informar a base de dados, ele vai buscar nessa base de dados Information Schema. Então isso é perigoso, porque talvez você tenha outra base de dados selecionada como padrão, você executa uma query achando que está executando numa base de dados e na verdade está executando em outra. Então toma muito cuidado com isso aqui, beleza? Isso eu estou falando já em coisa de produção, mas toma cuidado para você não fazer isso, beleza? Então tenha certeza, eu estou no The Beaver, essa base de dados que é a que a gente quer mexer é a que está padrão, então eu vou dar um definir como padrão. Se você não tiver essa opção de definir como padrão, ela já vai ser a base de dados padrão, beleza? Então aqui, ó, ela fica também em negrito aqui, informando que essa base de dados está padrão aqui. Beleza, dito isso, uma outra coisa que a gente tem que entender é o editor de SQL, que é esse editor aqui, ó. Como a minha base já está selecionada, ela já é padrão, eu posso clicar aqui que ele já vai criar ou abrir um script para essa base de dados aqui. E o The Beaver é super interessante, porque ele permite que você crie scripts. No caso, como se fosse um Visual Studio Code da vida. Eu quero criar um script para eu fazer a aula 1. Você cria esse script. Quero criar outro script para eu fazer a aula 2. Eu faço isso. Por exemplo, aqui ó, eu já criei um primeiro script aqui. Ó. Ele já veio criado aqui. Você pode clicar no botãozinho New Script, tá? Para você criar já um novo script. Então agora eu já tenho aquele script e esse outro script. Deixa eu te dar outra dica. Para você comentar, você pode utilizar 2 traços, espaços e o seu comentário. E isso aqui não é considerado nada no SQL aqui. E aí, se eu quisesse, por exemplo, executar, suponha que isso aqui fosse uma consulta SQL, que a gente vai ver depois. Eu posso clicar na linha, qualquer lugar da linha que eu quiser, que tenha uma consulta SQL, e dou um Ctrl Enter. Aí ele executa. Aqui ele está falando, ó, não aconteceu nada aí, porque eu executei um comentário só, né? Você pode também comentar com hashtag, aqui no caso, né? Outro comentário. E você pode também fazer como o JavaScript, por exemplo. Ó. Também é comentário. Eu posso executar todas essas linhas que eu não vou ver erro. Do contrário disso, se eu colocar só um traço e executasse, eu veria um erro na minha consulta SQL, porque isso aqui já está sendo considerado. Você está vendo que ele fica até de corzinha diferente ali, né? Mas, toma muito cuidado que não é assim em todas as bases de dados. Eu não me lembro bem para te falar de todas elas, mas eu sei que no PostgreSQL é de um jeito, tem 1 ou 2 jeitos, no MySQL de outro, MariaDB é muito similar ao MySQL, porque é um fork do MySQL, SQLite eu não lembro também, mas só para lembrar, toma cuidado, testa, vê se qualquer um desses jeitos aqui é um comentário na base de dados, se você estiver utilizando outro tipo de base de dados. Novamente, eu recomendo que você siga com MySQL, caso você não tenha experiência com isso. Beleza, dito isso, eu vou utilizar só isso aqui. Na verdade, eu acho que eu nem vou utilizar comentários aqui. Eu vou mover todo o SQL aqui para o VS Code e vou mandar
para o GitHub para você ter as consultas depois, beleza? Mas se você quiser, ó, você pode vir aqui, renomear o seu script, ó, eu coloquei aqui primeiro script, eu posso pôr nesse outro aqui, ó, rename file, segundo script, ele tem a extensão .sql, então tem que deixar. E salva aqui, eu tenho 2 scripts, então esse é o meu primeiro comentário, eu vou escrever aqui nesse outro aqui, ó, segundo. E salvar, Ctrl S para salvar. Então tem o primeiro script e o segundo script aqui, beleza? E daí, se eu fechasse, por exemplo, suponha que eu fechei o Debeaver, fechei tudo, eu volto na minha base de dados aqui, volto em scripts, você vai ver que eu tenho os scripts aqui. Então isso é interessante para você, por exemplo, ter por aula esses scripts aqui. Você pode abrir e ele vai voltar do jeito que ele estava, e você pode abrir outro aqui também e ele vai voltar do jeito que estava. Então é isso, é basicamente isso que eu queria te falar. O Debeaver faz muito mais coisas do que isso que eu tô te falando aqui. Mas para o que a gente vai precisar entender é isso. A gente tem aqui os scripts, esses scripts estão conectados com a minha base de dados que está selecionada por padrão. Se ela não tiver selecionada em todas as consultas, eu vou ter que especificar a base de dados e a tabela. Se ela já tiver como padrão, eu posso especificar só a tabela, que é o mais comum para a gente desenvolvedor, porque geralmente a gente tem um conector no nosso programa que conecta com a base de dados, já seleciona a base de dados também que a gente quer, e aí ele entrega para a gente já o ponteiro, o cursor, né, no caso, para a gente manipular os dados da base de dados ali. Então a gente não precisa necessariamente, em alguns casos, não precisa selecionar a base de dados, beleza? Mas se você precisar, em algum momento, você pode ou mandar o nome da base de dados quando você falar, por exemplo, eu quero selecionar alguma coisa, suponha aqui, ó, eu quero selecionar, vou selecionar tudo from base de dados .users. Tá vendo esse base de dados que eu coloquei aqui, ponto? Eu não preciso informar isso por conta disso aqui, mas a gente vai ver isso em outra aula. Beleza? Outra coisa, para eu executar a consulta, eu posso selecionar a linha que eu estou, dar um Ctrl Enter, ou pressionar no Play aqui, e a mesma coisa do lado de cá. Seleciona a linha, dou um Ctrl Enter, ele executa e a gente vê o resultado aqui embaixo. Aqui a gente não está vendo o resultado porque não tinha resultado para ele retornar para a gente. Não tem como ele fazer nada com esse comentário aqui. Beleza? Então, agora sim, agora eu acho que eu já falei demais sobre o Debeaver em si. Agora a gente pode começar a falar sobre o comando insert. A gente vai fazer isso na próxima aula. Então, te vejo na próxima aula. Grande abraço. Fala pessoal, para a gente começar então com o nosso SQL, eu vou deixar um script desse aqui só, eu não preciso do outro. Você pode ir salvando se você quiser, como eu te falei na aula anterior. A gente vai começar a falar de outra coisa que a gente não falou ainda. Por exemplo, a gente falou nas aulas anteriores de DDL, né, no caso, de Data Definition Language. Então a gente falou de coisas que informam para a base de dados como que os dados são criados, né, no caso. Então a gente falou da Data Definition Language, ou da definição dos dados da base de dados. Agora a gente vai começar a falar de outra coisa, que vai ser do DML. Então a gente vai falar do Data Manipulation Language. Deixa eu pegar uma tabela qualquer aqui, ó, clicar com o botão direito, vir gerador SQL, você vai ver o seguinte, ó: Select, Insert, Update, Delete, Merge e DDL. DDL é o que a gente já viu, né, no caso. Quando eu clico em DDL, eu vejo a definição dos tipos aqui, dessa base de dados aqui. Porém, a gente, como eu te expliquei anteriormente em aulas anteriores, geralmente, nem sempre é o caso, mas geralmente o trabalho do desenvolvedor não é esse de criar os dados na base de dados, assim, criar a estrutura da base de dados. Geralmente é um DBA que faz isso, e tem outros títulos também que podem fazer isso, no caso. Mas geralmente o trabalho do desenvolvedor, que é o nosso caso, é ler, criar, apagar e atualizar, desculpa, os dados da base de dados. Então é basicamente isso aqui que a gente vai focar mais nessa seção. Então, select, insert, update e delete.
Beleza? Talvez a gente fale de merge, eu não sei se eu tenho aula sobre isso, mas eu tenho certeza absoluta que a gente vai falar de select, que é ler dados da base de dados, insert, que é criar dados na base de dados, update, que é atualizar, e delete, que é apagar. DDL é o que a gente já viu anteriormente, que é alter table, create table, truncate table, enfim, várias coisas que a gente não focou muito, a gente utilizou a interface do dbeaver para fazer isso. E outras coisas que eu não me lembro mais quais são os tipos lá que tem no SQL, que eu te mandei o link já para você ver, né? Mas a gente vai focar nisso daqui. Isso aqui é dividido em dois grupos. Então eu tenho select em um grupo específico e eu tenho insert, update e delete em outro grupo. Então eu tenho o insert, update e delete são do Data Manipulation Language. Beleza? Então o insert cria dados, update atualiza e delete apaga dados. O select ele já é de outra categoria que é do Data Query Language ou DQL do SQL. Beleza? E o select, dentre esses todos aqui, na minha concepção, é o mais complexo. Ele vai do super básico, que é só você selecionar campos de uma tabela, até o hiper complexo, que é você ter uma consulta monstruosa, juntando 10 tabelas e fazendo várias condicionais ali para você pegar os dados, beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aprender o básico primeiro, a gente vai começar com insert, que é para criar dados, o mais simples de todos, depois a gente vai para update e delete, a gente vai ter que ver select ao longo do caminho para a gente fazer algumas consultas aqui e depois a gente vai voltar no select avançado, que é para a gente fazer talvez joins entre essas tabelas que a gente tem aqui, beleza? Mas então vamos começar com o insert. Eu quero criar dados na minha base de dados. Só que eu preciso entender a minha base de dados. Aqui a gente criou a base de dados, então a gente sabe quais colunas a gente tem, o que a gente tem que mandar aqui. Mas em alguns casos você não vai ter isso. Então se você tiver que ver as bases de dados, você vai, por exemplo, dar um show tables na base de dados e daí você vai ver as tabelas que existem na sua base de dados. Então aqui eu tenho profiles, eu tenho rows, eu tenho users e users rows, beleza? Novamente, aqui eu estou só coletando dados para depois eu saber como eu crio a minha consulta. Beleza, show tables vai me mostrar a tabela. Deixa eu colocar aqui em cima, ó. Eu falei que eu não ia usar comentários, eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui, ó. Mostra as tabelas da base de dados. Beleza, outra coisa que eu quero saber, quando eu já conheço as tabelas da base de dados, é geralmente, ó, por exemplo, vamos começar lá do comecinho. Lembra que eu te falei que geralmente você vai querer que essa base de dados aqui esteja selecionada por padrão, para você não precisar se preocupar em colocar o nome da base de dados nas suas consultas. Mas se não tiver, você pode vir no começo do seu script, antes de fazer qualquer coisa, você pode falar assim, ó, aqui em cima, no MySQL, né? Use o nome da base de dados. No caso aqui é base de dados. Beleza? Daí você executa isso aqui, ele já vai automaticamente selecionar aquela base de dados para você. E aí agora, a partir daqui, você pode executar os comandos que você quiser nessa base de dados. Como o caso de show tables, ele executa na base de dados que eu pedi aqui. Se eu, por exemplo, falasse que eu quero aqui, no caso, information schema, deixa eu pegar o nome dele aqui, ó. E colocar aqui, ó, use information schema, e mandasse ele show tables, você vê que as tabelas que vem aqui são completamente diferentes, não tem nada a ver com as nossas tabelas. Beleza? Então é importante isso aqui. Então vou voltar aqui para a nossa base de dados aqui como estava. Vou deixar aqui use base de dados. Beleza? Executei. Novamente, eu seleciono aqui a linha onde eu estou e dou um Ctrl Enter. Ele executa somente essa consulta aqui. Uma outra coisa que você deve ter percebido é que eu estou finalizando as minhas consultas com ponto e vírgula. Isso é para garantir que esse é o fim da minha consulta. Eu não precisaria necessariamente disso aqui. Na verdade, preciso sim. Achei que eu não precisaria disso aqui necessariamente. Mas isso aqui, esse ponto e vírgula, é para eu falar... Olha, aqui terminou a minha consulta, beleza? Então, sempre que você acabar uma consulta, põe ponto e vírgula. Eu falei que a gente geralmente não precisava disso, porque em alguns casos, por exemplo, na maioria dos programas que você vai utilizar, que você vai executar SQL, você não precisa do ponto e vírgula, beleza? Mas aqui, no caso,
você viu que precisava sim. Então, Show Tables mostra as tabelas. Tá, agora eu quero saber as descrições de alguma dessas tabelas, porque eu vou criar dados na tabela Users. Eu preciso saber quais campos eu preciso enviar, quais os nomes das colunas, enfim. Então, o que eu vou falar? Describe users, por exemplo. Eu quero criar em users, então eu vou dar um describe users. Deixa eu colocar aqui, ó. Descreve as colunas da tabela. Beleza? Aqui seleciona a base de dados. Beleza, então describe users, ele vai dar a minha tabela users, ele vai me mostrar as colunas que eu tenho, quais são os tipos dessas colunas aqui, se ela pode ou não ser nula, se ela é primary key, se ela é unique key, por exemplo, e mais detalhes. Aqui no caso que a gente tem, por exemplo, default, que é o current timestamp, que a gente mandou aquele now, lembra? A gente poderia também mandar o current timestamp direto. E aqui a gente tem alguma coisa extra aqui no caso. Não, aqui ele está te explicando que esse current timestamp é default, é gerado automaticamente, né, por padrão, e na atualização ele também faz o current timestamp, que é o now que a gente mandou anteriormente. Beleza? Então a gente não precisaria nem executar isso aqui, mas eu estou te mostrando para você ver em alguma base de dados que você nunca não tenha tido nenhum acesso anterior, como a gente teve nessa aqui. Beleza? Agora sim, a gente conhece a nossa base de dados, então agora a gente vai inserir registros na base de dados. Para inserir registros, é o comando mais simples possível, não tem como ser mais simples que isso. Então é basicamente isso, ó, insert into. Então, insere into dentro da tabela, e aí eu vou falar o nome da tabela, users, por exemplo, e aí eu vou ver os campos, ó. Nesse caso aqui eu tenho o ID, ele é auto-incremente, então eu sei aqui pelo describe que eu não preciso mandar ele. Apesar dele ser not null, ele é auto-incremente, então ele vai ser incrementado automaticamente. Mas eu preciso do first name, então eu vou abrir e fechar os parênteses e vou informar as colunas que eu quero mandar valores. Então eu quero first name, aqui ele já meio que autocompleta para mim, ó, então tem o last name aqui também. Eu preciso da outra coluna que é e-mail e eu preciso da password hash. Beleza? Eu vou quebrar a linha aqui, ó, só para ficar mais fácil de você ver. Não tem problema aqui, porque depois eu vou finalizar minha consulta com ponto e vírgula. Então aqui eu vou fazer sim, na verdade, para ficar mais fácil ainda, para você entender. Então aqui eu falei, insere na tabela users, na coluna first name, last name, e-mail e password, os valores, aí eu mando values. Aqui, ó, eu tô colocando com letra maiúscula, acabei de lembrar de falar. Você pode ver esses comandos SQL com letra maiúscula. Eu não vejo necessidade disso porque não precisa, mas você pode ver muito isso. Tá? Então, às vezes eu posso escrever com letra maiúscula ou letra minúscula. Para a base de dados não faz diferença, mas você pode ver muitos desenvolvedores usando isso assim. Beleza, então insert into tabela users, nessa coluna, essa outra coluna e todas essas colunas, os valores, aqui vem os valores. Então aqui eu vou falar first name, quem que é o first name que eu quero mandar? Luiz. Quem que é o last name? Miranda, por exemplo. Quem que é o e-mail? Vai ser luiz@email.com. E quem que é o password hash? A hash aqui, vou colocar. Beleza, então você viu o que deu aqui, né? Insert into users, first name, e aí o valor para first name tá logo aqui, na sequência, tá vendo? Para first name vem o primeiro, então tá certo. Last name tá aqui, então tá certo. E-mail tá aqui, então tá certo. E password hash tá aqui, então tá certo. Então agora é só eu colocar o ponto e vírgula e mandar executar. Então minha consulta foi executada, ele me falou que um registro foi atualizado na base de dados ali no caso, e isso aqui que foi executado, beleza? Aqui ele me dá só o tempo quando ele terminou aqui. Beleza? Para a gente ver isso, a gente poderia usar um select, mas a gente não viu isso ainda, então a gente pode clicar 2 vezes aqui e a gente já vê o registro que a gente criou aqui agora aqui, beleza? Para a gente criar mais um registro, a gente pode fazer o seguinte, ó.
Ah, uma outra coisa que eu quero te falar. Isso aqui é na ordem, tá? Eu já te falei isso, mas você poderia até inverter a ordem se você quisesse. Contando que, por exemplo, aqui eu inverti a ordem, né? Coloquei last name primeiro e depois first name. Não precisa ser na ordem que tá na tabela, mas os valores precisam estar na ordem. Então agora, o sobrenome deveria também então vir primeiro nos valores aqui. Beleza? Então agora, se eu registrar de novo, eu vou ter um erro na minha consulta. Então vou executar só para você ver. Eu tenho duplicate entry, o e-mail aqui está sendo duplicado, então ele não vai deixar eu inserir esse registro. Você pode até conferir que nada foi feito, ele gerou um erro aqui para mim. Então eu vou gerar um outro usuário aqui. Suponha agora o sobrenome está em primeiro, então eu vou colocar Moreira, que é o sobrenome, vou colocar Maria. E aí Maria aqui. E o hash também não pode ser duplicado, então vou colocar outro hash. E vou executar. Beleza, você vai ver que mesmo eu invertendo aqui, os valores são registrados corretamente aqui por conta da ordem. Eu mandei tudo em ordem. Então, last name, first name, e-mail, password. Aqui está last name, first name, e-mail, password também nos valores. Então, voltando aqui, atualizando, você vê que a Maria ficou com o first name certo e o last name certo. Beleza? Então, eu posso fazer essa inversão. Eu vou voltar aqui só para não ficar confuso e eu vou te mostrar uma outra coisa aqui. Então, vou voltar o last name para cá. Essa é uma maneira de criar um registro, né? Mas geralmente, geralmente não, né? Às vezes, a gente quer criar vários registros de uma vez. A gente pode fazer isso simplesmente colocando uma vírgula aqui e repetindo os valores. Então, tem Maria Moreira, a Maria já foi, né? Eu vou mudar ela ali depois. Vou copiar ela aqui. Mano, não estou conseguindo copiar aqui com os parênteses. Deixa eu tentar de novo. Copiar. Colar. Ele não está copiando os parênteses aqui. Ah, agora foi. Beleza. Então aqui, ó, eu posso mandar quantas vezes eu quiser isso aqui, tá? Então, por exemplo, eu posso mandar mais uma vez, mais outra vez. Deixa eu tentar sair. Por que ele não está copiando os parênteses? Estranho. Ele não coloca os parênteses aqui. Não sei por que motivo. Ah, agora sim. Então aqui, ó, suponha agora que eu queira criar de uma vez só 3 registros. Eu posso fazer isso. Então aqui eu só informo, ó, insere na tabela tal, nas colunas tal. Agora tudo tem que vir na ordem aqui, né? First name, last name, e-mail, password. Então aqui vem os valores e aí eu coloco os valores todos separados por vírgula. E aí eu coloco o ponto e vírgula aqui. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, Helena, Joana e Rosana. Vou colocar um ABC aqui para o sobrenome, só para ficar mais fácil. Vou colocar um C aqui. E o e-mail eu vou colocar, ó, 1, 2, 3, só para ficar também mais rápido. E 3, 4 e 5 aqui. Beleza? Agora eu mandando essa consulta, você vê que foram atualizados 3 registros na minha base de dados. Então ele inseriu de uma vez 3 registros. Então atualizando, agora eu tenho mais um monte de registro aqui. E aí lembra desses campos aqui, ó? De created at e updated at. Você vê que a gente não está mandando eles aqui, né? Lembra que a gente já falou, quando a gente criar o registro, eles vão ser criados, esse campo vai ser criado, os dois vão ser criados. Quando eu atualizar um registro, um dos campos vai ser atualizado, que é o updated at. Beleza? Por isso a gente não precisa mandar esses valores. E no ID também a gente não precisa mandar o valor, porque ele é auto-increment. Então, por isso que a gente não está mandando isso. Beleza? Então, é basicamente isso que a gente tem para o insert. Não tem muito mais o que falar, é só inserir valores. Ou eu insiro um registro, ou eu insiro 1 milhão de registros. Tanto faz quantos registros eu quero inserir. A gente pode também utilizar artefatos aqui da linguagem. Por exemplo, eu poderia inserir um registro fazendo um select em outro registro para eu saber qual que é o valor desse outro registro. A gente não vai falar disso aqui, mas talvez a gente volte nisso mais para frente. Beleza? Ou talvez a gente fale disso no delete, porque isso já vai entrar em cláusula where, em select, em coisas que a gente não viu ainda, beleza? Mas é basicamente isso aqui, o comando insert. Então vou deixar essa aula aqui assim e a gente se vê na próxima. Grande abraço!